O lenhador Travis Walton trabalhava com alguns colegas numa região florestal no Arizona, Estados Unidos. Para entrarem ou saírem do local, eles tinham que trafegar por uma estrada secundária que cortava a mata. A demanda no trabalho aumentou de uma hora para outra. Todos tiveram que fazer hora extra. Teriam que chegar às 6 horas da manhã e sair apenas depois das 18 horas. Eles já estavam meio que acostumados com essa nova rotina, quando um fenômeno inexplicável até os dias de hoje mudou a vida de todos aqueles homens, e em especial o Travis Walton. Na noite de 5 de novembro de 1975, ocorreu o que ficou conhecido como um dos casos de abdução mais incontestáveis da história. O que aconteceu foi o seguinte: no final do expediente, Walton, como todos os dias, estava numa caminhonete, na companhia de 5 dos seus colegas, voltando para casa. Entre resenhas, palavrões, uma conversa aqui, outra ali, eles se depararam com um clarão, parecia vir da colina. Sendo lenhadores e estando rodeado de floresta, os homens acharam que era um incêndio ambiental. Como eles estavam seguindo na estrada e passariam por perto do clarão, decidiram acelerar a caminhonete para atravessarem logo o tal fogo. O que aconteceu foi que quanto mais eles se aproximavam do suposto incêndio, eles percebiam algo estranho. O foco de luz já não parecia ser de um fogo. Eles decidiram parar o carro, entrar no matagal e observar um pouco mais de perto o que estava acontecendo ali. O que eles viram foi assustador. Era um objeto grande, de mais ou menos 6 metros de diâmetro por 2,5 de altura. Aquele objeto, que mais parecia um prato voador, estava flutuando a uns 8 metros do chão. Emitia uma luz vermelha, por isso eles acharam que fosse um incêndio. Além da luz vermelha, outras luzes meio esverdeadas, brancas, piscavam juntas, em sincronia, umas com as outras. Todos ficaram paralisados. Mas Travis Walton não se intimidou e se aproximou devagar, a fim de ver com mais detalhes. Os amigos contam que o Walton se aproximou tanto que ele chegou a ficar embaixo do OVNI que flutuava em silêncio. Os colegas gritavam para que Travis voltasse lá para a zona de segurança, mas Travis insistiu em ficar para olhar um pouco mais de perto. Foi quando aconteceu o inesperado. O objeto, que estava flutuando em silêncio, começou a emitir alguns sons e logo depois começou a girar muito rápido. O Walton tentou até correr, tentou até se esconder, mas não deu tempo. Uma luz branca muito forte, que vinha do OVNI, atingiu Travis Walton. Ele contou depois que a sensação que ele teve naquele momento era como se o seu corpo tivesse sido eletrocutado. Os amigos disseram que a cena foi surreal. O foco de luz atingiu Walton e depois o corpo, meio que arqueado para trás, foi levitando a mais ou menos uns 3 metros do chão e foi arremessado a uma distância de pelo menos 5 metros. Todos correram para a caminhonete e saíram disparados. Eles acharam que Travis Walton já tivesse morto, mas alguns minutos depois, eles se arrependeram e decidiram então voltar para pelo menos capturar o corpo de Walton. Mas quando eles voltaram ao lugar, não encontraram mais nada. Nem o objeto esquisito, nem o Walton estavam lá. Os colegas foram então até o xerife para contar o que houve. Uma busca foi feita no local e eles não encontraram nada, nem o corpo, nem sinal na vegetação que desse a entender que literalmente estavam falando a verdade. Sendo assim, o xerife desconfiou ainda mais, que provavelmente eles estavam de brincadeira, mas o fato curioso é que os amigos foram examinados através do teste de polígrafo, que é um detector de mentiras, mas todos deram negativo. Eles falavam a verdade. Enquanto os amigos de Travis Walton estavam se explicando para não serem presos, dentro da nave estava o Walton, na companhia de 3 seres. Ele descreveu como baixinhos, aproximadamente 1,10 m de altura,
com uma pele bem branca, sem pelos, a cabeça bem maior do que a de um ser humano, os olhos achatados, negros e imensos. Quando eles olhavam para o Walton, parecia que estavam enxergando a sua alma, pois o olhar deles era muito penetrante, segundo relatou Walton. E depois de algum tempo, os 3 seres, que não falavam nada desde que ele havia entrado dentro do OVNI, quebraram o silêncio e começaram a conversar entre si, no canto da sala. Depois, os 3 pequenos seres, de cabeças e olhos imensos, saíram do ambiente e Travis ficou sozinho. Achando que daria para escapar, ele arrancou os tubos que estavam ligados a seu corpo e foi segurando pelas paredes. Segundo ele, elas pareciam de um metal polido. E ele continuou a caminhar neste corredor. Mais à frente, vendo uma pequena porta, ele achou que por ali ele poderia sair da nave. O lugar que Walton descobriu mais parecia uma espécie de hangar. Haviam várias de outras naves estacionadas ali dentro, e através da parede de vidro, ele viu muitas luzes do lado de fora. Foi aí que ele se deu conta de que ele estava no espaço, e aquelas luzes provavelmente seriam as estrelas. Enquanto ele observava, paralisado e chocado com aquilo, apareceu um ser dentro do hangar onde ele estava, que era diferente daqueles 3 seres pequenos. Aquele era loiro, bem alto, usava uma roupa de astronauta com um capacete, parecia com um humano, porém a sua fala era incompreensível. O ser alto, de cabelos loiros, fez sinal para que Travis o acompanhasse até uma sala secundária. Walton não soube explicar, mas ele disse que parecia que alguma energia estava o dominando, porque por mais que ele não quisesse ir para onde aquele ser havia chamado, ele não conseguia dizer não. Chegando nessa sala secundária, lá haviam dezenas de outros seres idênticos àquele ser alto e loiro. Essa foi a última coisa que o Walton se lembra. Depois disso, ele só se recorda de uma forma muito vaga o momento em que ele vê luzes piscando, a nave subindo, se distanciando, enquanto ele estava deitado à beira da estrada. Confuso e machucado, ele se levantou e andou por alguns quilômetros até chegar a um posto. Lá, ele entra na cabine telefônica, liga para a sua irmã, e quem atendeu foi o esposo dela, o seu cunhado, que rapidamente pegou o carro e foi até o posto onde o Walton estava. Ele contou depois que, ao chegar no posto, o Walton estava caído, desmaiado, dentro da cabine telefônica. Depois de ser levado ao hospital, Travis Walton descobriu que ele havia ficado em poder dos alienígenas dentro da nave por 5 dias. Ele foi submetido a um teste de polígrafo 2 vezes, e todas elas deram negativos para a mentira. O xerife pensou até que eles haviam inventado toda aquela história, quando um depoimento surpreendeu a todos. Um fazendeiro vizinho contou que ele havia visto clarão no alto, em cima na montanha. Ele também achou que se tratava de um incêndio. Basicamente, a mesma história contada por Walton e seus colegas de trabalho. Depois do episódio, Travis seguiu dando algumas entrevistas, sendo submetido a testes pelos ufólogos que sempre disseram acreditar no que ele diz. Mas o que teria acontecido naquela noite de setembro? Mito ou verdade? Você decide. Nos vemos então no próximo vídeo.